Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês, investidores, estejam muito bem. Iniciando o mês de dezembro, primeiro pregão do mês de dezembro, reta final, último mês do ano, com um novo aporte realizado com sucesso em BBCE3, BB Seguridade, novo aporte aí na casa dos 30,85, tinha deixado uma ordem ontem, tem mais ordens também. Agora, né, na segunda-feira pode entrar novas ordens aceitas. Falaremos sobre BBCE3 abaixo dos R$ 31, que é a aposta na certa. Cielo, né, CL3 com forte alta. KLBN11 começa a ficar interessante. O caso hoje, né, e também que teve uma certa repercussão, o caso do investidor que deu ao EN, né, comprou tudo que tinha do patrimônio em IRB. Faremos sobre isso também logo adiante no vídeo. Então, pessoal, se você é novo no canal, faça a sua inscrição. Se você gostar do conteúdo, comente a sua opinião também de algum ativo aqui citado que você tem em carteira ou o que você está fazendo nesse momento, se está fazendo caixa, se está fazendo pequenos aportes. Então, hoje, né, o mercado deu uma certa oportunidade ali em BBCE3, um papel que na minha avaliação é de muitíssima segurança para o longo prazo, a R$ 30,90, 30,85, chegou a ficar cotado nesse preço. Para mim já começa a ficar interessante, fazer sentido, melhor ainda abaixo dos R$ 30, que aí será alvo fácil de grandes aportes. Se o mês de novembro foi um mês aí de 12% de alta no Ibovespa, impedindo os aportes maiores, né? Então, nós recebemos os dividendos e tivemos que ter paciência para fazer esse reinvestimento até agora. O mês de dezembro pode continuar mantendo as altas, porém com alguma outra oportunidade, né? Banco do Brasil também acima aí dos 54, Cielo acima de R$ 4, tá? Desde ontem negociou, hoje, segundo pregão consecutivo, acima de R$ 4. Para quem, né, comprou há um pouco mais aí de 3, 4 meses a R$ 3,30, R$ 3,50, além de coletar os dividendos, fez um excelente negócio, né? Agora é manter a paciência. Vi uma discussão interessante com alguns investidores em relação a vender Cielo para comprar BB Seguros. Na minha avaliação, Cielo é uma empresa de mais oportunidade e BB Seguros é uma empresa de mais perenidade. O seu setor é de maior perenidade com um dividendo mais expressivo. Nessa conta e nessa balança você tem que colocar que o dividendo da Cielo é trimestral e é uma empresa que está ainda em recuperação e tem um negócio digital financeiro aí da Ourocard, né, que é a Cateno. Então você tem que avaliar isso. Então, essa alta da Cielo é mais uma perspectiva de maior venda nessa reta final do ano. Falaremos sobre isso. CSN Mineração, queda de 0,84 percentual. KLBN11, manutenção das quedas em 6,25. Vai ficando interessante na medida que o mercado parece estar precificando que a empresa não irá pagar bons dividendos entre 2024 e 2025, com um volume altíssimo de investimentos. Na minha avaliação, a família Calabim necessita aí desse dividendo, tá? Então, logo a empresa tendo lucro, ela continuará aí distribuindo. Então, muito cuidado com essa precificação do mercado, que pode se traduzir em oportunidade. Transição Paulista alta aí, chegou a fechar a 24,58, então alta de 1% em percentual. Se você olhar os indicadores da BB Seguros, que foi o aporte feito hoje, o PL chega a negociar aí a 8 vezes, né? Então, para uma seguradora, é interessante esse PL, até porque o lucro da BB Seguros vem crescendo, e não em efeitos não recorrente, pelo contrário, vem crescendo pelo crescimento do negócio em si, né? Só a carteira no agro do Banco do Brasil foi mais de 100 bilhões, né, nesses 9 meses de 2023, tá? Então, BB Seguros tem uma certa importância nesse mercado, né? Acaba se beneficiando, fora as parcerias. Além disso, uma empresa que tem
aí um ROI acima de 2 dígitos, né, negociando aí a 8 vezes o PL. Então, vale a pena prestar atenção. Aí vai vir sempre aquele investidor, né, que defende a tese de sempre olhar o valor patrimonial, o preço pago sobre o valor patrimonial. Ah, mas você está pagando 5 vezes, 5,8 vezes o preço da ação em relação ao que ela vale de patrimônio. Mas uma seguradora, ela não trabalha com ativos tangíveis, né, ou imobilizados. Pelo contrário, ela não tem, por exemplo, ela não necessita de um caminhão, ela não necessita de uma máquina como uma indústria, ela não necessita de vários prédios físicos, até porque ela usa os prédios alugados do Banco do Brasil e a marca, né? O que ela precisa é da marca forte, segurança e giro financeiro forte para formar um bom caixa e trabalhar com o dinheiro que está ali provisionado para sinistros, né? Então, e a conta é bem simples. O que ela capta com a emissão de novos prêmios versus a diferença de sinistros que são acionados por esses seguradores é igual ao caixa líquido, que é ali depois uma receita financeira que se torna lucro, dividendos aos acionistas. Então, um negócio simples de entender, mas se você não souber o que está comprando, pode se tornar complexo, tá? Então tem que ter esse cuidado. Além disso, até, né, 2032, até 2030, aliás, o Itaú BBA, naquela recomendação reiterando Caixa Seguridade como top pick do setor, ou seja, a ação do setor de seguros com melhor possibilidade de rentabilidade, traz consigo o efeito mais negativo, traz consigo um dividendo aí de R$ 25 por ação até 2030, né? Isso daria aí trazendo para efeitos de caixa de hoje ao acionista, daria 80% de retorno, considerando um preço que você vai pagar ainda melhor que o mercado, a depender se você começa a traçar uma estratégia com opções, né, lançar, vender put ou lançar call, a depender da sua estratégia também com opções, sua rentabilidade ainda é maior, tá? Então, nesse sentido, ter o ativo, pensando no longuíssimo prazo, 6 anos, né, é bem interessante com essa perspectiva de dividendos. Eu fiz aqui uma pequena estimativa com os últimos anúncios de proventos por parte de BBCE3 para o mês de fevereiro, que tradicionalmente é um mês que tem ali uma porrada de dividendos, tá? 2020 teve 1,81, 2019 teve 1,35, 2023 teve 1,83 no mês de fevereiro. Considerando aqui alguns cenários, 3 cenários. Cenário mais otimista, né? Um upside aí de 15% do valor pago por ação em relação ao ano de 2023. Então, fevereiro de 2024, ela vai lá, faz o anúncio dos resultados e faz o anúncio desse provento, né? Você estaria falando aí em um pouco mais de 4 bilhões de uma vez só, né, de dividendos para as ações de BBCE3, e o que daria um yield aí de 6%, quase 7% livre na cotação de fechamento de hoje. Considerando a manutenção dos 1,83 por ação, os 1,83 por ação, você teria aí um yield livre de cerca de 5,91%. Pode considerar aí 6%, né, em um cenário razoável, né, ou um cenário regular, o que daria mais de 3 bi e 600 milhões. E considerando também 4%, né, que seria um downside, ou seja, um valor inferior, uma queda de 20%, você teria aí um 1,47 por ação, o que ainda seria interessante, tá, pessoal? Então, a prestar atenção nesses 3 cenários. São 3 cenários. O pior deles, você sai com quase 5% de anúncio de uma vez só, né? Considerando uma queda de 20% em relação ao ano passado na divulgação dos proventos. Portanto, é essa a minha avaliação para o aporte feito hoje e os novos aportes que devem ocorrer nessa reta final de dezembro, inclusive o reinvestimento de dividendos. Agora, Banco do Brasil, notícias que têm feito o papel também subir.
o Financial Times, né, elegeu aí Banco do Brasil como o melhor banco do país. Além disso, uma notícia passou meio que batido pelo mercado, uma perspectiva de nova resolução do Banco Central que regula o segmento bancário e segmento financeiro, né, permitindo dividendos maiores, né, com um gatilho para as ações do segmento bancário. Basicamente, o que o Banco Central pode fazer em cenários de próximos capítulos? Ele pode aprovar que o banco trabalhe mais, né, com um número maior em relação ao capital de terceiro. Então, aquele dinheiro que fica na poupança, aquele dinheiro que fica na conta corrente, pode ser melhor e mais utilizado pelo banco para capital aí em relação a empréstimos, né? Seja empréstimos, seja até mesmo em tesouraria e etc. Isso abriria a comporta para pagamento de dividendos. Então, prestem atenção nesses fatores, abriria aí um volume muito maior em relação ao passado de dividendos e uma menor exigência de capital principal do banco, né? Ali você tem um cálculo de como que o banco trabalha, né? Capital principal dele, capital de terceiros, capital de empréstimo com outros bancos, empréstimo com o próprio Banco Central e etc. Então, poderia abrir esse leque aí para aumentar a recorrência de dividendos para os seus acionistas. O acionista ganha sempre, né, com essas medidas aí. Além disso, Cielo, destaque, né, alta aí mais de quase 16% em 2 pregões, em cerca de 2 dias, né, virada de mês, com a perspectiva para o final do ano, 13º salário, maior consumo. Há alguns investidores, como eu citei no início, que já começam a pensar em fazer parciais. No momento, o meu preço médio ficou ali, né, um pouco próximo dos R$ 4, ainda está próximo dos R$ 4, porque eu comecei entrando nesse preço, né? Mas com a coleta de dividendos, aportes na casa de R$ 3,50, R$ 3,30, até agora tem sido um bom retorno. Desde lá do mês, se eu não me engano, eu entrei no papel no mês de setembro, tá? Se você for olhar, ainda assim, papel negocia abaixo do valor face de patrimônio da empresa. Além disso, tem uma empresa lá dentro do grupo, que é a subsidiária Cateno, no qual a Cielo detém 70%, que é um negócio que vem tomando cada vez mais mercado e tem o seu lucro sendo cada vez mais importante para a Cielo, né, fazendo cada vez mais peso. Além disso, negocia a uma vez aí a receita, negocia 6 vezes o PL, negocia 4 vezes o EBITDA, não é uma empresa com alto índice de alavancagem, possui uma liquidez corrente que poderia estar ali, né, entrando no amarelo, mas ainda é positiva, ainda é acima de uma vez. E consegue entregar um ROI acima de 16% para um setor tão disputado, né, com uma margem líquida de 18%. Agora, a perspectiva a ser avaliada, como que a empresa continuará mantendo esse crescimento, seja através de tecnologia, seja através de Cateno. Então, é um papel que continua aí na carteira, pensando em dividendos trimestrais para o médio e longo prazo. Além disso, por último, Barça é envolvido em nova acusação de uso de informação privilegiada. Esse caso aqui, né, basicamente o investidor, né, ele tinha uma certa confiança, no caso, o investidor aqui citado, ele tinha uma certa confiança no senhor Luiz Barsi e praticamente ele, na minha avaliação, exagerou, né? Deu aquela chamada de compra de uma vez só em IRBR3, lá em 2021, não pensou na diversificação e acabou depois vendendo na baixa, vendendo com 89% de prejuízo. Depois ainda pegou um empréstimo com o próprio Barsi, segundo a reportagem, dando como garantia um imóvel. Então, assim, investir em ações, ser, né, sócio, se portar como um pequeno sócio de boas empresas, requer ao investidor um certo cuidado. Ele não pode trazer, o próprio Barsi tem essa frase, ele não pode trazer para o mercado, né, para o mercado em geral, um valor que ele vai depender daquele valor. Ou seja, é um valor para comprar casa, é um valor que ele tem uma parcela definida para pagar,
o valor da escola da filha, do plano de saúde da família. Então, esse valor ele é reservado, né, é um valor ali reservado, você não pode mexer ou simplesmente o seu patrimônio total. Então eu vou pegar todo o meu patrimônio e comprar uma única ação, porque no final das contas, o Barça está certo e eu acredito. O nome disso nós sabemos que é sardinhagem. Por mais que o investidor tem milhões, por mais que ele pensava que poderia dar certo, no final das contas, a possibilidade de dar errado também existe, né? Existem os riscos. Mesmo você fazendo a sua parte, o mercado ele é formado por inúmeros formadores, né, em si, por inúmeros tubarões que possuem pensamentos e psicológico diferente de você, com ânsia diferente de você. Portanto, você tem que saber dosar aí sempre a sua expectativa com a sua realidade, pensando sempre no longo prazo. Portanto, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se, compartilhe e curta o canal, não representando uma simples recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, desejo a todos vocês aí um bom fim de semana, né? E também aproveitar esse dezembro na colheita dos dividendos, aproveitar as oportunidades para fazer os reinvestimentos. Bons aportes a todos e até o próximo.